Olá pessoal, tudo bem? Esse é um vídeo bem simples para explicar um conceito que a gente mais ou menos conhece, mas tivemos um exemplo tão bom que eu falei, vou gravar um vídeo. Que é o conceito de fato notório. Fato notório é um fato, todo professor de processo explica isso, que todo mundo sabe. Então, o céu é azul, a aceleração da gravidade é de 9,8 metros por segundo, esse tipo de coisa. É um fato que é do conhecimento geral das pessoas ou que é do conhecimento geral num determinado ramo do conhecimento, num determinado ramo da ciência, etc. Isso tem um efeito prático enorme. O artigo 374, inciso 1 do CPC, diz que os fatos notórios independem de prova. Então, se um fato notório for relevante para a decisão de um processo, ele não depende de prova. A questão é que dificilmente a gente acha um bom exemplo de fato notório, fora esses fatos mirabolantes aí que eu acabei de exemplificar, que nunca são relevantes para resolver processo nenhum. E muitas vezes aquilo que a doutrina ou a jurisprudência chama de fato notório não é um fato notório, é uma regra da experiência. O que é regra da experiência? Regra da experiência não é um fato. Regra da experiência é algo que usualmente acontece, que a experiência diz que geralmente acontece. Vejam que são duas coisas muito parecidas, porque as duas coisas são de conhecimento geral, né? Pressupõem um conhecimento geral. Só que o fato notório é um fato, e a regra da experiência não é um fato, ela é um raciocínio. Se algo ocorre, deduz-se que outra coisa ocorre. É uma regra da experiência. Então, por exemplo, o STJ tem um julgado dizendo que é fato notório que os métodos anticoncepcionais não são 100% eficazes. Isso não é propriamente um fato notório, isso é uma regra da experiência. É regra da experiência que os métodos anticoncepcionais não são 100% eficazes. Mas o fato notório pressupõe um fato definido e não um raciocínio. Recentemente, então, nós tivemos um exemplo maravilhoso de fato notório que permite que a gente tire de uma vez por todas essas dúvidas. Vocês devem ter visto que a aposentadoria do presidente Michel Temer foi suspensa pelo governo do estado de São Paulo porque ele não fez prova de vida. Ele não comprovou, já tem mais de 75 anos, e não comprovou que está vivo perante o estado de São Paulo. E o estado de São Paulo, por essa razão, suspendeu a sua aposentadoria. Ora, meus caros, a conduta do Estado de São Paulo está errada. Por quê? Porque a prova de vida tem uma finalidade. Qual é a finalidade? Evitar o pagamento de aposentadoria à pessoa morta, né? Ou aos descendentes da pessoa morta, porque afinal de contas, para a pessoa você não vai pagar mais nada. Mas evitar o pagamento aos descendentes da pessoa morta indevidamente, descendentes que não façam jus à pensão indevidamente. Ocorre que esse propósito, nessa situação específica, é cumprido por um fato notório. É fato notório que Michel Temer está vivo. Independentemente dele cumprir ou não a regrinha de fazer prova de vida, é fato notório que ele está vivo. Então, o Estado de São Paulo não poderia, na minha opinião, pelo descumprimento desta formalidade, cancelar a aposentadoria. Porque no caso dele, vejo que o caso dele é totalmente peculiar. É notório. Todos sabem que ele está vivo. Então, o servidor público estadual, nesse caso, deveria ter feito o quê? Deveria ter dado um despacho dizendo que, embora Michel Temer não tenha realizado o procedimento da prova de vida, é fato notório que ele se encontra vivo. Logo, mantenho o pagamento do benefício. Então, esse é um excepcional exemplo em que um fato notório, a vida do presidente da República,
teve um efeito jurídico porque o fato notório não foi considerado. Seria até de se cogitar a possibilidade de dano moral pela suspensão dessa aposentadoria, tendo em vista que era notório que o fato gerador da aposentadoria, qual seja o aposentado ainda estar vivo, permanecia existente. Imagine que Michel Temer entrasse com essa ação para pedir dano moral contra o Estado de São Paulo por ter desconsiderado o fato notório, ele não precisaria, nessa ação, provar que está vivo para obter o benefício, porque é fato notório que ele está vivo. Pode ser que não seja notório que nenhum de nós outros estejamos vivos. Agora, no caso dele, é fato notório que ele está vivo. Então, é isso. Agora você sabe a diferença entre o que é um fato notório, que é um fato definido, e o que é uma regra da experiência, que é uma coisa que usualmente ocorre. O fato notório é uma prova. A regra da experiência é um método de análise da prova. O juiz usa as regras da experiência para analisar as provas. Então, quando alguém alega que teve uma gravidez indesejada, o juiz usa uma regra da experiência para dizer regra da experiência e não fato notório, como disse o STJ, é regra da experiência que os métodos contraceptivos não são 100% eficazes. Então, mesmo que a pessoa estivesse fazendo uso de um método contraceptivo, ela poderia saber que aquele método não era 100% eficaz. Ou é de se imaginar que ela soubesse que aquele método não era 100% eficaz. Na prática, no fundo, vai dar na mesma, mas você fica com a diferença teórica. É isso aí. Um abraço, até a próxima.